Algumas palavras são ditas para serem lembradas, outras porque não há mais tempo para nada. Naquela noite gelada no meio do Atlântico, centenas de vozes foram caladas. Mas antes, elas deixaram suas últimas frases. O Titanic não afundou apenas um navio. Afundou sonhos, famílias e futuros. Entre o som do metal se partindo e o gelo cortando a pele, existiram momentos de lucidez, onde cada pessoa, consciente do destino, escolheu o que dizer antes que o silêncio tomasse conta. Se essa história te prende como o mar naquela noite, continua comigo até o fim e se inscreve no canal para mais histórias reais. O convés já não parecia o mesmo. O som metálico das cordas tensionadas se misturava ao estalar da madeira, como se o próprio navio sentisse dor. Mas havia um outro som, mais profundo, mais pesado. O silêncio. Era o instante em que todos, de alguma forma, já sabiam. O frio não era mais o maior inimigo, era a certeza. E a certeza congelava mais rápido que o gelo. Alguns olhavam para o mar escuro como se buscassem respostas. Outros para o céu, esperando talvez que a luz viesse de lá. Mas a maioria apenas olhava para o vazio, com a boca entreaberta, tentando encontrar a frase certa para uma situação em que nenhuma palavra é suficiente. Antes de dizer qualquer coisa vinha o peso. O peso de entender que aquela poderia ser a última vez que a voz sairia da garganta. A última vez que o nome de alguém seria pronunciado. A última vez que o amor, o medo ou o arrependimento seriam traduzidos em som. E por alguns segundos ninguém falou nada, porque às vezes a consciência do fim é tão brutal que até as palavras precisam se preparar para sair. O frio cortava como lâminas invisíveis, mas havia algo ainda mais afiado naquela noite: a urgência de acertar contas. Entre o som distante da orquestra e o estalar da estrutura cedendo, algumas pessoas se aproximavam umas das outras, não para se aquecer, mas para falar o que talvez nunca tivessem coragem. Um homem de terno, amarrotado, segurou o braço de um jovem, os olhos marejados, a respiração curta. "Eu errei com você", disse ele, e o resto da frase se perdeu no vento. Não importava o motivo. Naquele instante, o arrependimento não precisava de explicação, apenas de entrega. Havia esposas pedindo perdão por palavras ditas anos antes, amigos que não se falavam há meses se abraçando como se fossem irmãos. E havia também aqueles que, sem encontrar quem perdoar, olhavam para o céu e pediam a Deus que recebesse seu arrependimento. Era como se todos tivessem entendido que, quando a vida escapa pelos dedos, as dívidas mais pesadas não são de dinheiro, mas de afeto. O perdão naquela noite não era apenas um gesto, era uma última tentativa de partir mais leve, mesmo que o mar não poupasse o corpo. O convés estava cheio de passos apressados, mas em meio ao caos havia pares que se moviam lentamente. Não porque não sentissem medo, mas porque queriam prolongar cada segundo juntos. Alguns casais se abraçavam como se o aperto pudesse segurá-los à vida. Outros se olhavam sem dizer nada, e de repente soltavam frases curtas, quase sussurros. "Eu te amo. Você foi tudo para mim. Se cuida." Palavras que, em outro dia, talvez fossem seguidas de um sorriso, de um "até logo", de uma promessa de jantar juntos mais tarde. Mas naquela noite, eram despedidas. Havia esposos que colocavam as esposas nos botes, olhando até o último segundo, como se gravassem aquele rosto na memória para levar consigo ao fundo. E havia também quem escolhesse não se separar, preferindo afundar ao lado de quem amava, do que viver para sempre com o vazio da ausência. No meio do vento e do frio, o amor não precisava de grandes discursos, apenas de poucas palavras, o bastante para aquecer o peito antes que a água o gelasse para sempre. Nem todos tiveram palavras para dizer. Para alguns, o silêncio era tudo o que restava. Havia quem encarasse o horizonte escuro com os lábios trêmulos, mas sem emitir um som. Não porque não houvesse o que falar, mas por que falar. Seria reconhecer que o fim era real. Um marinheiro, ao receber a ordem de fechar o acesso de terceira classe, não discutiu.
Apenas baixou a cabeça e manteve a porta trancada, enquanto os gritos ecoavam do outro lado. Uma mãe com a filha no colo não conseguiu dizer: "Vai ficar tudo bem." Ela sabia que não ia. Então apenas a embalou, balançando levemente o corpo, como se o gesto fosse mais verdadeiro que qualquer frase. E no convés, quando um homem perguntou a outro se havia alguma chance, o segundo não respondeu. Seus olhos marejados e o leve balançar da cabeça foram mais duros do que qualquer palavra. O silêncio. Naquela noite. Foi também uma forma de despedida. Uma resposta que ninguém queria ouvir, mas todos entendiam. No caos, a esperança é como uma boia lançada no mar. E naquela noite, muitos se agarraram a promessas que jamais poderiam cumprir. Eu volto para te buscar. Amanhã a gente se encontra. Não é o fim. Confia em mim. Frases ditas com firmeza, mesmo quando o olhar denunciava que a pessoa sabia a verdade. Alguns pais diziam isso aos filhos para que não chorassem no bote. Maridos falavam às esposas antes de soltarem suas mãos. Amigos gritavam para outros do outro lado do convés, como se pudessem se encontrar de novo no meio da escuridão. E talvez, no fundo, quem dizia sabia que era mentira, mas preferia partir como porto de esperança do que como mensageiro da morte. O convés se tornou um lugar de juras, inalcançáveis. Promessas que, ao tocar a água gelada, se dissolveriam para sempre no Atlântico. Mas para quem ouviu, aquelas frases continuam vivas até hoje. Porque não eram sobre verdade, eram sobre amor. Quando o frio cortava a pele e o navio gemia como um animal ferido, muitos descobriram que não havia mais onde se apoiar, a não ser em Deus. No convés, um pequeno grupo se ajoelhou, as mãos unidas, os olhos fechados. Não pediam milagres impossíveis, mas forças para atravessar o que vinha pela frente. Um padre de batina encharcada passava entre os passageiros, oferecendo absolvição, segurando mãos e repetindo em voz firme: "Mesmo no vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Havia quem rezasse sozinho, com os lábios mexendo rápido, como se tentasse enviar uma última carta ao céu antes que a água subisse. Outros cantavam hinos, e a melodia se misturava ao barulho das ondas batendo no casco. Naquele momento, a fé não era mais uma escolha. Era o último pedaço de terra firme antes do mergulho inevitável para o fundo escuro. E para alguns, essa âncora invisível foi suficiente para manter a alma em paz, mesmo que o corpo fosse levado pelo mar. Nos minutos finais, o amor de pai e mãe se tornou ainda mais feroz. Não havia tempo para explicar o que estava acontecendo, apenas para dizer o essencial. No convés, mães envolviam os filhos em mantas molhadas, tentando protegê-los do vento cortante. "Vai com eles, meu amor. Mamãe já vai." Frases ditas com um sorriso forçado, para esconder que o "já vai" nunca aconteceria. Pais erguiam os pequenos nos braços, entregando-os a tripulantes que estendiam as mãos dos botes salva-vidas. Antes de soltá-los, encostavam o rosto no cabelo da criança, respirando fundo como se quisessem guardar aquele cheiro para sempre. Algumas crianças choravam, outras apenas olhavam confusas, sem entender por que estavam sendo separadas. E nesses segundos, as palavras não eram para explicar, eram para acalmar. "Papai ama você. Nunca esquece da mamãe. Seja forte, meu pequeno." Cada frase era como uma herança invisível, um último presente para que, mesmo sem os pais, o amor continuasse navegando dentro delas. Nem toda bravura se mostra com espada na mão ou peito estufado. Naquela noite, a coragem vestia um disfarce, o de um sorriso calmo, mesmo quando o coração tremia. Alguns passageiros, já sabendo que não havia mais botes, andavam pelo convés dizendo: "Vai dar tudo certo." Não porque acreditassem, mas porque sabiam que o medo dos outros poderia afundá-los antes da água. Um tripulante encharcado até os joelhos segurava firme a lanterna e apontava o caminho para os últimos botes, sem revelar que o dele não existia. E havia também aqueles que contavam pequenas histórias, inventadas na hora, para distrair as crianças que choravam.
Era uma espécie de heroísmo silencioso, onde a prioridade era manter o outro de pé, mesmo que você próprio estivesse afundando por dentro. A coragem, naquela noite, não foi apenas a de lutar contra o mar, mas a de lutar contra o próprio medo, para que os outros pudessem respirar um pouco mais leves nos minutos finais. Enquanto o convés se inclinava e o frio mordia mais fundo, um som suave ainda cortava o ar: o violino. Os músicos do Titanic não correram, não gritaram, não procuraram lugar nos botes, apenas afinaram seus instrumentos como se o navio fosse um grande palco e aquela, a última apresentação. As notas flutuavam sobre o caos, atravessando o choro das crianças, o chamado dos tripulantes, o barulho metálico do casco cedendo. Alguns passageiros pararam para ouvir, como se aquela melodia fosse um manto quente em meio ao vento gelado. Outros choraram, não só pela música, mas porque sabiam que ela também era um adeus. Dizem que a última canção foi Nearer My God to Thee, mais perto de ti, meu Deus. E talvez tenha sido mesmo, mas naquela noite, independentemente da música, o que eles tocavam era mais que som. Era coragem, era fé, era a escolha de transformar os últimos minutos em algo belo, mesmo com a morte esperando logo abaixo da água escura. No meio do frio cortante e da certeza do fim, alguns ainda encontraram espaço para rir. Não era um riso de descaso, mas de desafio. Um jeito estranho de dizer à morte: você não vai levar também o meu espírito. Um senhor, ao perceber que os coletes salva-vidas não o deixariam mais elegante, brincou: se eu soubesse, teria trazido meu smoking à prova d'água. Outro, ao ser avisado de que não havia mais botes, respondeu com um sorriso torto: então acho que vou precisar aprender a nadar agora. As risadas eram breves, quase engolidas pelo vento e pelo barulho do mar. Mas, por alguns segundos, quebravam a tensão sufocante no ar. E para quem estava por perto, aquele humor, mesmo em forma de ironia, funcionava como um cobertor invisível, protegendo contra o desespero que rondava cada olhar. Era como se, com uma piada, alguns lembrassem aos outros que ainda eram humanos, e que, enquanto a vida estivesse ali, ainda cabia um sorriso, por menor que fosse. No convés inclinado, havia pessoas que não falavam com quem estava ao lado. Falavam com quem estava a quilômetros dali. Alguns gritavam recados para tripulantes nos botes: diga à minha mãe que eu a amo. Fala para o meu pai que eu fiz tudo o que pude. Outros sussurravam para o vento, como se acreditassem que, de alguma forma, aquela frase viajaria pelo mar até chegar ao destino. Havia homens que pediam a estranhos: se você sobreviver, leve esta carta. E cartas amassadas, molhadas, eram guardadas nos bolsos como relíquias, na esperança de que, se o corpo fosse encontrado, a mensagem sobrevivesse. Essas palavras não eram para aliviar o medo de quem as dizia, eram para viver além deles. Eram tentativas desesperadas de não desaparecer por completo, de deixar um pedaço de si na memória de alguém. Porque, no fundo, o que todos temiam não era apenas a morte, mas o esquecimento. Naquela noite, nomes não importavam. O frio apagava diferenças, e o mar gelado fazia de todos apenas sobreviventes em potencial. Do outro lado do convés, uma voz masculina gritava para alguém que jamais tinha visto antes: pula agora, eu seguro você. E não havia tempo para perguntar quem ele era, ou por que arriscava a própria vida por um estranho. Mulheres estendiam as mãos para outras que jamais tinham trocado uma palavra, puxando-as com força para dentro dos botes. Homens se colocavam na frente de pessoas que não conheciam, bloqueando o avanço da água por alguns segundos a mais. Naquele instante, o eu e o você se dissolveram. Restou apenas o nós, porque diante do abismo, qualquer vida era valiosa, mesmo a de um completo desconhecido. E, paradoxalmente, foi no momento mais frio e mortal que alguns encontraram o gesto mais puro de humanidade. Nem toda despedida é completa. Algumas foram interrompidas pelo grito de um tripulante, pelo barulho de algo se partindo, ou pelo avanço súbito da água gelada. Se algo acontecer, quero que você A frase morreu no ar.
engolida pelo vento. Um homem segurando a mão da esposa começou a dizer algo e parou. Não porque não soubesse o que falar, mas porque entendeu que não havia palavra capaz de segurar aquele momento. E assim, muitos partiram deixando reticências no lugar de pontos finais. Frases incompletas que, para quem ouviu, ecoariam para sempre na memória, tentando adivinhar o que teria vindo depois. O convés foi se esvaziando, o som das vozes se misturando ao rugido do mar. E no meio da escuridão, essas palavras suspensas permaneceram, como se o próprio oceano as guardasse, inacabadas, para sempre.